capítulo 42. Esse será o tema da nossa reflexão hoje, razões para um novo ano. Alguém já disse, né, ano novo, vida nova, porém, muitas vezes não é assim. Vira o ano, mas ainda persistem as dificuldades, não é verdade? Aquela dor que você tem, vira o ano, ela continua lá. Os boletos, eles não entendem que virou o ano, a gente é uma pessoa nova. Não, eles estão lá de novo, constantemente. Porém, irmãos, nosso Deus é um Deus de renovo. Eu creio plenamente que um ano novo não é uma data mística, não é um momento em que, porque virou o relógio, aquela meia-noite do dia 31 para o dia 1º, pronto, houve alguma mudança nas regiões celestes, por assim dizer. Não, o Senhor já providenciou tudo o que nós precisamos. Cristo já morreu na cruz, sim. Porém, quando nós olhamos para as Escrituras, e este é um tempo especial para pensar sobre isso, nós vemos que Deus é um Deus que faz coisas novas. Deus é um Deus que renova pessoas, que transforma realidades. E talvez o momento do ano novo, é o momento que a gente está na maior expectativa que isso aconteça, na verdade. A gente está querendo coisa nova. E aí é bom a gente lembrar desse Deus que faz coisas novas. Portanto, essas razões, creio eu, que são pautadas nas Escrituras, elas são todas a respeito do nosso Deus. São todas a respeito da nossa vida na presença do Senhor. Eu não sei que tipo de meta você traçou para o seu ano novo. Eu, por exemplo, eu sou um cara persistente. Todo ano, a minha meta é emagrecer. Todo ano. Então, esse ano, de novo, eu renovei, né? Ano que vem, vou precisar pensar de novo nessa meta, né? Já estou começando a fazer a meta de fazer exercício físico, que parei já há algum tempo. Desde a pandemia aí, eu parei e não voltei, né? Não sei qual que é a sua meta, mas eu não quero falar sobre essas metas aí não, tá bom? É sobre algo na presença de Jesus. Acompanhe comigo a leitura, Isaías 42, do 5 ao 9. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, é a minha glória, porém a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Amém? Essa palavra, irmãos, ela é tão profunda, que ela passa em toda a realidade das Escrituras Sagradas. Enquanto eu estava lendo, se você está um pouco familiarizado com o Evangelho, você sabe que esta palavra se cumpriu em Jesus. Jesus lê esta palavra sobre si mesmo, libertar os cativos, dar vista aos cegos. E eu quero ler também em Apocalipse, no capítulo 21, apenas para você perceber como esta promessa é real, de Deus fazer novas as coisas, do 3 ao 5, em que esta palavra é repetida. Porque nós lemos lá no profeta do Antigo Testamento, mas num dos últimos textos das Escrituras, nós lemos algo parecido novamente. Apocalipse 21, 3 a 5. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Quais são as razões para que você passe para esse próximo ano com alegria, com vontade de viver? Que talvez não seja a perspectiva que você tenha. Pode ser que você esteja cansado,
Quem sabe você está exausto, exaurido. Pode ser que você esteja em um momento de ansiedade, de depressão, de uma angústia profunda. Mas existem razões para você continuar olhando para o Senhor. E eu anotei algumas delas. Depois eu até te desafio a pensar em coisas que eu não falei aqui. Coisas novas, coisas para você aplicar para a sua vida. A primeira é que ainda há experiências com Deus a serem vividas. Você ainda tem experiências com Deus para viver. Esta é uma verdade profunda. Talvez você tenha vivido experiências com Deus este ano. Quem sabe não. Mas certamente Deus tem coisas para falar e fazer na sua vida neste próximo ano. E eu não estou aqui agindo como um profeta de profetada, não. Eu não estou dizendo necessariamente que Deus vai fazer tal e tal coisa com você, mas é certo que Deus quer tratar conosco. É certo que Deus quer moldar a nossa vida e preencher o nosso coração. Se você ainda não tem Jesus, certamente Deus quer ser o salvador da sua vida. Deus quer que você seja salvo. Se você já tem, Deus quer tratar, cuidar, trabalhar em você. E eu anotei pelo menos 3 áreas gerais em que Deus trata e lida conosco. São bem gerais, cada uma delas pode ser aplicada de várias formas. E uso termos um pouco complexos, mas certamente fáceis de entender. A primeira área é chamada de ortodoxia, que é a crença correta, ou seja, o crer corretamente. Deus quer nos levar a um conhecimento mais profundo dele. Esse conhecimento que vem do estudo da Bíblia, do pensar a respeito de Deus, de doutrinas, teologias, enfim, mas Deus quer que a gente conheça as verdades dele mais profundamente. Não tem como conhecer as verdades de Deus mais profundamente sem que você participe de uma igreja, sem que você ouça uma pregação bíblica, sem que você converse com os outros a respeito da palavra de Jesus e sem que você mastigue as escrituras por si mesmo. Como? Abre a tua Bíblia, pega lá um lápis, uma caneta e vai anotando o que você acha interessante. Não tem segredo, o segredo é começar. Mas Deus certamente quer te dar experiências com a palavra dele. Quanto mais você buscar, mais você terá. Promessa de Deus na tua palavra, aliás, é buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A segunda área de experiência com Deus, ela é também muito interessante. É chamada de ortopatia. Parece estranho isso, né? Patia parece de pato, né? Não. Vem de patos, emoções, sentimentos. É as emoções redimidas na presença de Jesus. O Senhor, que nos chama a crer corretamente, Ele também nos convida a ter as nossas emoções trabalhadas na presença dEle. Eu tomei o cuidado de não dizer sentir corretamente, porque os nossos sentimentos são falhos. Eles às vezes nos traem. Nós ficamos irados quando não deveríamos. Nós ficamos alegres com coisas ruins. Mas Deus quer trabalhar nas nossas emoções, que são aquelas coisas um pouco mais profundas. As nossas angústias, como eu falei, a ansiedade, traumas, enfim. Deus quer tratar das nossas emoções. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque eu experimentei isso na minha vida. Isso é extremamente difícil. É extremamente difícil. É difícil crer corretamente. É uma busca. Mas colocar as emoções na presença de Jesus, quando nós somos repreendidos por Ele, quando Ele nos diz que devemos perdoar alguém, que devemos orar por determinada pessoa, devemos abençoar, Deus está nos tratando em nossas emoções. E Deus quer fazer isso com você. Tem experiências do Senhor para serem vividas na sua vida, através de Deus tratando aquilo que precisa ser tratado. Aí eu pergunto para você, Deus já tem trabalhado isso no seu coração? Deus já tem trabalhado as suas emoções na presença dEle? Porque Ele deseja fazer isso. Ele é um Deus que nos ama. Alguém já disse que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna, porque quem tem o Filho tem a vida. E em Cristo Jesus nós temos também a vida abundante. Jesus promete em João 10, né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E essa vida com abundância passa por ter as emoções redimidas na presença de Jesus. A terceira área geral, percebe aí que são áreas gerais, é chamado de ortopraxis. Também um termo difícil, mas fácil de entender. É a ação correta. Deus quer nos levar a agir de maneira correta, de fazer aquilo que é devido. Gente, eu costumo dizer
porque eu creio plenamente nisso, que a maior parte das coisas nós já sabemos o que é certo. Não é verdade? Tanto é que quando uma criancinha vai fazer algo de errado, ela já sabe o que está fazendo. Ainda mais você que é adulto, ou adolescente, ou enfim, já sabe de si mesmo. Mas Deus quer nos levar a agir conforme a vontade dEle. Olha, eu disse que essa é a primeira razão, experiências vividas na presença de Jesus. Não tem como você ter novas experiências com Jesus, se você está vivendo em pecado. Não tem como. Às vezes nós dizemos, Senhor, e onde que está a sua palavra, onde está aí os aprendizados? Às vezes a gente vê testemunho de outros, né? Que Deus está dando sonhos, Deus está usando. A primeira coisa a eu fazer é retirar o pecado da minha vida. Retirar o pecado. Alguém já disse, eu concordo também, que você está tão próximo de Deus quanto deseja. Isso é verdade, irmãos. Às vezes nós dizemos, não, Senhor, mas se o Senhor tivesse feito tal coisa. Não, nós estamos tão próximos de Deus quanto nós buscamos a Ele. Nós estamos vivendo de Deus aquilo que nós buscamos. Espera lá, deixa eu falar mais uma coisa para você não se confundir. É verdade que às vezes você ora muito e Deus não responde como você quer, não é verdade? Verdade, você busca, às vezes você faz até jejum, eu espero, mas Deus não responde do jeito que você quer. Mas isso te aproxima de Deus, isso te leva para mais perto de Deus. Neste sentido, sim, eu estou tão próximo de Deus, tanto quanto eu tenho buscado a Ele. Ortopraxia, a ação correta, a vida correta, o buscar a Deus. Deixa eu falar novamente, esta é a primeira razão, e talvez uma das mais importantes. Tem experiências novas com Deus para você viver. Mas a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esta é a promessa do Senhor. Eu quero te desafiar, que nesse próximo ano, você se achegue ao Senhor. Eu brinquei aqui na minha meta, né, do emagrecer e tal, mas a gente tem tantas metas, que são metas até boas, para a saúde do corpo, para a mente, mas colocamos a prioridade como último lugar. Se der, eu busco a Deus. Se sobrar tempo, eu falo com o Senhor. Não, se o Senhor for a nossa prioridade, certamente nós viveremos coisas novas com o Senhor. Se o Senhor for a sua prioridade, você vai viver coisas novas com Ele, saiba disso. O segundo motivo, tão importante também, que existe multiforme graça de Deus na comunidade, na igreja do Senhor. Essa é uma razão para um ano novo. Por que eu digo isso? Quando Deus nos salva, Ele não nos isola. Ele salva a gente individualmente, eu tenho certeza disso. A minha mãe não pôde aceitar Jesus no meu lugar. Certamente muitas mães gostariam de fazer isso, né? Aceitar Jesus no lugar do filho. Não dá. Você é salvo individualmente. Mas quando você é salvo, Deus te coloca numa comunidade que nós normalmente chamamos de família, que é a família do Senhor, a igreja. E isso é tão importante. Existe multiforme graça de Deus para você viver em comunhão. E sabe por que isso é importante? Sabe por que isso é uma razão para que o seu ano novo seja novo de verdade? Pense aí consigo mesmo. Experiências que você teve com o Senhor, coisas que Deus falou contigo, ou momentos importantes de oração, seja lá o que for. Boa parte desses momentos, e eu até, como eu posso dizer, eu até arriscaria dizer, que talvez até a maioria dessas experiências você teve com Deus. Você teve com Deus usando um instrumento para falar a você. Comigo foi assim, várias vezes. Às vezes acontece de Deus falar comigo, no meu quarto, quando eu estou orando, ou lendo a Bíblia sozinho, com certeza. Mas muitas vezes é alguém que orou por mim. Muitas vezes é alguém que ministrou na minha vida. Muitas vezes é quando eu estava precisando, e alguém veio lá, me deu um abraço, me ajudou de alguma maneira. A multiforme graça de Deus se revela na igreja, na comunidade. Isso é uma razão para você ir para um novo ano renovado na presença de Jesus. E saiba, eu falei das experiências, mas nessa multiforme graça de Deus, Deus usa pessoas diferentes, em realidades diferentes e com experiências diferentes. Eu tenho certeza, irmãos, que tem experiências com Deus que eu nunca vou ter. Sabia disso? Experiências com Deus que eu nunca vou ter.
A palavra diz que o Espírito é um só, mas Ele dá a cada um conforme deseja, e para o bem da igreja, do seu reino. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que eu serei edificado pela sua vida e pela sua experiência com Deus. Há pessoas que têm uma ênfase mais forte na oração. Aí a pessoa fica meio penteca, né? Mas tudo bem, pode orar, pode estar próximo do Senhor. É bênção demais. Tem gente que é de oração. Tem gente que tem uma ênfase maior na palavra, no estudo mais profundo. Todo mundo tem que orar, todo mundo tem que ler a Bíblia. Mas tem gente que tem uma ênfase maior nisso. Há pessoas que têm uma ênfase maior no social, na ajuda aos pobres, naqueles que estão carentes, necessitados. Tem gente que tem um dom e uma ênfase no acolhimento, no relacionamento interpessoal. E tenho certeza que você não terá tudo isso na sua vida. Como que eu completo, então, as partes que me faltam? Vivendo numa comunidade que confessa e que anda com Jesus. Lembre-se disso. Existe multiforme graça de Deus na vida do teu irmão que está sentado do seu lado. Talvez você esteja sentado perto de algum familiar. Deus pode falar coisas para ele e não falar para você, mas ele ministrar para você, e vice-versa. Isso é importante. Terceira coisa, uma razão para chegar no ano novo com uma expectativa alta, é porque tem tempos de Deus que nós não conhecemos. A palavra diz, eu li no começo do culto também, que para tudo tem um tempo, né? Que Deus tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3 fala muito disso. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de ajuntar, tempo de espalhar. Existem tempos de Deus que nós não conhecemos. Portanto, nós devemos organizar o nosso novo ano. E é bom que você organize, que você tenha lá uma agenda, um planner, algo do tipo, é ótimo. Mas entre nesse novo ano com essa expectativa. Você não sabe o que Deus quer fazer com você. Isso é maravilhoso, porque esse Deus, Ele é bondoso e Ele é gracioso. Então, Ele pode começar um tempo na sua vida novo, diferente. E falando de tempo e de projetos nesse sentido, eu anotei 4 áreas gerais que Deus pode fazer na nossa vida. 4 áreas gerais, ou 4 coisas que Deus pode fazer. Talvez Ele vai fazer as 4 contigo, ou uma delas, não sei. Mas para você aumentar as suas expectativas desse novo tempo com Deus. Primeiro, eu já vou começar do mais difícil. Deus pode destruir projetos e sonhos. Deus pode fazer isso. Deus chama o profeta Jeremias e fala assim: eu te chamei para você destruir, arrancar. Jeremias é um profeta que fala contra o povo, que naquele caso estava em pecado. Deus pode destruir sonhos e projetos. A coisa muito boa disso é que Ele não deixa vazio. Ele destrói quando Ele não quer, e quando Ele quer fazer de novo. Que, aliás, é a segunda coisa. Deus pode recomeçar o que estava parado. Tem projetos, sonhos, ministérios, dons que a gente enterrou. Não é verdade? Gente, a maior índice, vamos dizer assim, de enterrar projeto, sonho, dom, parece que está dentro das igrejas. Você conversa com várias pessoas, tem um dom, tem um talento, Deus já falou, mas enterrou. Vai dizer que não é verdade isso? Esse é um tempo, pode ser um tempo de Deus recomeçar o que estava parado. A terceira parte é que Deus pode dar continuidade àquilo que Ele já está fazendo. Aí você precisa se perguntar: o que Deus está fazendo na minha vida para Ele dar continuidade? O que já está acontecendo comigo que Deus pode fazer? E a quarta, claro, Deus pode começar algo novo, algo inimaginável. Deus pode te mandar para um outro lugar, não é verdade? Deus pode te colocar pessoas novas na sua vida que você nem imagina. Talvez Ele tenha feito isso neste ano. Deus pode começar algo novo. Por que eu anotei essas 4 possibilidades? Destruir, recomeçar, continuar e começar algo novo. Porque normalmente nossas expectativas estão em uma ou 2 coisas. Eu quero continuar naquilo. Quem sabe se Deus começar algo assim na minha vida. Mas o Senhor pode fazer todas essas coisas. E eu e você não sabemos. O
que a gente pode fazer então? Bom, o nosso Deus, irmãos, ele não é uma divindade pagã. Por que eu digo isso? Porque no paganismo, você faz lá um sacrifício, paga lá um certo tanto tempo de coisa, e aí você garante que aquela divindade vai te dar tal coisa. Ou seja, você bota ela numa caixinha. Deus não cabe numa caixinha. O nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos dizer e prever, ó Senhor, faça isso, aquilo, aquilo outro. Então o que a gente pode fazer? A gente pode se render à presença dEle. Dizer, Senhor, independente do que virá, eu quero estar preparado. Independente do que virá, eu quero ser obediente. Se for para destruir, arrancar, Senhor, arranca mesmo. Porque se o Senhor está arrancando, é porque não servia para mim. Se for para começar de novo, para continuar, ou para começar algo novo, coloque essas expectativas no Senhor. Está lembrando aí? Vamos para a quarta razão, quarto motivo para nós desejarmos e termos expectativas para o novo ano. É porque ainda há pessoas a serem salvas. Ainda tem gente para ser salva. Se o seu coração é missionário, isso queima dentro de você. Que ano que você foi salvo? Você lembra o ano que você foi salvo? Lembra? Quem lembra o ano que foi salvo? Eu fui salvo no ano 2000. Me converti no ano 2000. Talvez você tenha sido salvo antes desse ano. Ou depois. Se você ainda não foi salvo, você pode aceitar Jesus, recebê-lo no seu coração em 2023 ainda. Tem um pouquinho de tempo ainda, viu? Estou olhando para o relógio ali, ainda tem 1 hora e pouco. Então corre, senão você só vai poder aceitar Jesus em 2024. Mas, gente, imagine na virada de 1999. Quem estava vivo naquela época, porque a gente tem que dizer isso agora, né? Porque tem muita gente mais nova, nasceu depois dos anos 2000. Mas quem estava vivo sabia que a expectativa era muito grande, não é verdade? Era o bug do milênio, você lembra disso? Se você lembra, você está ficando velho, igual eu, tá? Fica tranquilo, faz parte, os anos passam mesmo. O bug do milênio e tudo mais. Eu tinha 10 anos, e foi no dia 12 de março de 2000, no final de um culto de domingo, que eu me converti. Naquela virada de ano eu não sabia disso, eu não tinha como imaginar, mas Deus já sabia que eu seria salvo naquele ano. Gente, quem vai ser salvo em 2024? Não sei. Deus é gracioso. Eu tenho certeza que Deus deseja que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Mas essa é uma grande expectativa. Porque Deus pode salvar gente na sua casa no próximo ano. Aquela pessoa que você tem orado, que você tem buscado diante do Senhor, continue orando, porque pode ser nesse próximo ano. Deus pode usar você para salvar pessoas. Pessoas da minha família podem ser salvas. A igreja pode receber novas pessoas em Cristo. E eu mesmo posso ser um instrumento de salvação. Portanto, essa é uma grande expectativa, gente. Quem o Senhor vai salvar? Você está orando por alguém para que Deus salve alguém? Você tem orado, tem colocado na presença de Jesus? Um familiar, um amigo, uma pessoa conhecida, um colega do trabalho. Olha que expectativa maravilhosa. Pode ser que seja esse próximo ano que Deus salve ele. Pode ser que ele passe 2023 longe da presença de Jesus, mas 2024 ele se achegue ao conhecimento do Senhor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que manter essa expectativa alta, porque Deus pode fazer coisas novas. A quinta razão, o quinto motivo, é que eu tenho certeza que Deus quer fazer transformações na minha vida. Eu já falei a primeira parte das experiências, mas agora algo mais voltado para mim. Considere 4 áreas que Deus pode mexer na sua vida. A primeira delas, Deus pode mexer no seu ministério, ou no seu serviço ao Senhor. Quer você sirva oficialmente ou não. Porque alguns pensam assim, mas eu não tenho nenhum cargo, eu não trabalho diretamente na igreja. Mas o seu ministério pode ser cuidar da sua casa. O seu ministério pode ser dentro do seu trabalho profissional, onde você atua, ministrando o Evangelho aos outros. Certamente Deus quer trabalhar na sua vida ministerial, no seu serviço ao Senhor. Você já sabe o que Deus quer fazer? Deus já tem apontado algumas coisas para você? Mantenha essas expectativas também,
Deus pode levantar você, Deus pode trabalhar na sua vida, pode trazer gente para você abençoar. E o ano de 2023 certamente foi assim, para quem está trabalhando na presença de Jesus. Eu não digo somente dentro da igreja, mas quem está atento e quem deseja servi-lo. Deus traz pessoas novas, Deus faz coisas diferentes que nós não esperávamos. Outra coisa que Deus quer transformar em nós diariamente, os nossos relacionamentos. O ano de 2024 pode ser um ano de perdão. Algumas igrejas possuem, nós não fazemos aqui, mas eu não tenho nada contra isso. Algumas igrejas possuem um nome de um ano, daquele ano que está vindo, tal como o ano do perdão, o ano da reconstrução. Certamente você já ouviu algo do tipo. Nós não fazemos, mas não tem nada contra. Pode ser que esse seja um ano do perdão, que em 2024 você volte a conversar com gente que você não conversava, porque Deus deseja fazer transformações na minha vida, e uma delas é nos meus relacionamentos. Deus pode te aproximar de pessoas que não aproximava. Há tempos e tempos. Pode ser o próximo ano, o ano em que vai nascer um filho seu, o ano em que você vai casar, o ano em que você vai conhecer pessoas novas. Pode ser o ano de você perdoar, de você andar com gente e discipular pessoas ou ser discipulado. Mas certamente Deus quer transformar constantemente a nossa vida relacional. Quer ver outra área que Deus quer transformar também? Ou Deus trabalha na nossa vida profissional. Pode ser que Ele não transforme totalmente. Você não precisa mudar de emprego, mudar de área, não é isso. Mas Deus mexe nessas áreas. E Deus transforma também conforme a vontade dEle. Deus pode fazer com que uma porta de emprego se abra para você. Ou Ele pode fechar uma porta de emprego. Deus pode te fazer ser usado no seu trabalho de uma maneira que você nunca foi usado. E Deus pode levantar áreas de atuação na sua vida profissional que você não imaginava. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer que vai ser tudo flores? Não, eu não creio nisso. Vai ser, olha, tudo tranquilo, você vai ficar rico. Não, não é isso não. Mas para que você possa olhar para a sua vida profissional também e enxergar que Deus está ali. Deus pode transformar e Deus pode trabalhar em nossas vidas. Você está atento aí? Eu tenho só mais duas razões para te apresentar. E certamente deixarei muitas de lado. Essa aqui é uma razão um pouco amarga de ouvir. Mas a verdade é que há lutas, existem lutas e provações a serem usadas para a glória de Deus. Irmãos, não sejamos ingênuos. O próximo ano vai ser um ano certamente com dificuldades. Por quê? Porque todo ano tem dificuldades, não é verdade? Eu anotei algumas coisas que podem chegar até nós. E eu digo que a gente tem que encarar isso. Não fugir, não deixar de pensar, né? Não ficar também achando que tudo de mal vai acontecer com a gente. Mas podemos encarar. Olha, nós podemos passar, por exemplo, por doenças, seja em nós, seja na família. Os irmãos aqui da igreja já sabem, né? Que o Isaac, o nosso filho, teve um problema de hérnia agora, foi diagnosticado em fevereiro. Ele vai fazer a primeira cirurgia dele. Está com 1 ano e 8 meses agora, então antes dos 2 vai fazer a cirurgia. Já é uma luta a esperar para o próximo ano, na nossa casa. Mas você pode ser que aconteça alguma doença em sua casa, em sua família, em você. Eu não estou desejando isso, mas a gente precisa encarar. Você pode passar por outra provação, como a falta de dinheiro. Isso é uma provação difícil, né? A menos que você tenha ganhado na mega da virada, né? Se você ganhou, depois eu quero conversar com você. Rapaz, brincadeira, né? Espero até que você não tenha jogado, né? Outra coisa, você pode passar por uma turbulência profissional. Pode ser. Um fracasso profissional, por que não? Dificuldades no relacionamento. Quer ver uma prova que você pode passar no ano que vem? Esperar que Deus responda a você. Porque às vezes Deus demora para nos responder. E isso queima o nosso coração. Não é verdade? A gente quer que Deus responda ontem o que a gente pediu hoje. E às vezes Deus demora semanas, meses. Às vezes Deus demora anos para responder. E isso é uma luta, uma provação. Mas
O apóstolo Paulo fala: eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não tem como se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ele também crê que as tribulações ou as provações produzem para nós um peso eterno de glória muito excelente no Senhor. Quer ver uma razão, então? Essas lutas e provações que você irá passar, e eu espero que elas sejam bem tranquilas, bem leves, mas não temos como prever isso, que elas sejam usadas para aumentar a glória que você terá na eternidade. Que Deus transforme essas lutas em galardão, que você consiga passar por qualquer aflição, novamente, espero que não seja grande, mas entrando na presença de Jesus, usando isso para a glória do Senhor. Seja doença, seja dinheiro, seja relacionamento, seja profissão, seja o que for. Deus usa isso como lenha para queimar no fogo dele e colocar, incendiar o seu coração. Coloque isso na presença de Jesus, toda e qualquer situação que você passar. E a sétima coisa, e última, por que esperar o ano novo? Por que ter expectativa para o ano novo? Porque existe esperança da vinda de Jesus. Esta é uma verdade. Nós entraremos no ano 2024. E se você é como eu, meio curioso, você já foi pesquisar que na verdade, Jesus provavelmente não nasceu no ano 0. Você sabia disso? Houve um problema de calendário, que na época o calendário era romano, claro, né? Os romanos que mandavam quando Jesus nasceu. E aí lá no ano 200, 300, sei lá quanto, foi trocado por um calendário cristão, que começou a contar, e depois de muitos séculos foram fazer o cálculo de novo. E aí Jesus provavelmente nasceu no ano 2 ou 3. Você acredita nisso? Isso não tem nada a ver com a Bíblia, tá, gente? Isso é o cálculo que os seres humanos fizeram depois. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos entrar no ano 2024. Não sei se faz 2024 o ano que Jesus nasceu. Talvez faça um pouco menos, um pouco mais. Mas certamente, cada ano que passa, a vinda de Jesus está mais próxima. Certamente. Sem dúvida. E pode ser que em 2024 o Senhor venha buscar a sua igreja. Essa é uma esperança gloriosa para nós. A gente não pode perder isso do foco. O apóstolo Paulo e outros apóstolos também escreviam várias vezes para a igreja, para não deixar de ter essa esperança. Porque quando a gente para de olhar para a vinda de Jesus, nós paramos de ter alegria. Paramos de ter aquela santa expectativa de que o Senhor virá. Talvez você pensou aí, mas pode não ser em 2024, né? É verdade, mas está mais perto. Pode ser que seja na nossa geração, pode ser que seja na geração das crianças aqui, mas está cada vez mais perto. Isso deveria deixar as nossas expectativas lá em cima. O Senhor vai vir, os anos estão passando, e os sinais estão aparecendo, na verdade, né? Certamente. Portanto, mantenha a sua expectativa em Jesus. Mantenha a esperança da vinda dele acesa, porque isso te dará razão para olhar para o ano de 2024 com mais alegria, com mais expectativa, com desejo de entrar nesse ano e servir um pouco mais ao Senhor Jesus. Eu quero terminar essa palavra orando com você. Sejam qualquer uma dessas razões, eu anotei 7 razões aqui. Seja qualquer outra coisa que esteja na presença de Jesus. Percebe como tudo isso é um tanto quanto mais importante do que aquelas metas pessoais que nós fazemos, que não são ruins, tá? Como eu disse, a meta de emagrecer, a meta de trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, nada disso necessariamente é ruim. Tudo isso pode se tornar um ídolo, é verdade, mas não é ruim pensar e fazer essas metas. Mas, gente, o mais importante é inverter a prioridade. É mais importante eu olhar para 2024 como um ano que eu vou conhecer mais o Senhor, um ano em que o Senhor terá o tempo dele, o que Ele desejou colocar na minha vida, um ano que pode ser o ano da vinda de Jesus, e começar a olhar para essa realidade deste modo. Um ano novo de fato é que nós entramos renovados na presença de Jesus. Eu quero orar com você, mais uma vez, colocar esse ano novo, desejando da novidade do Senhor, e aplicar esta palavra em oração na presença de Jesus. Deus de amor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado, Pai, porque nós estamos passando por mais um ano, mais uma virada de ano,
na Tua presença, Senhor, não apenas porque estamos fazendo um culto da virada, mas em especial porque desejamos que este ano novo seja vivido diante do Senhor. Pai, nós queremos ser incendiados, Pai, por essas santas expectativas. Existem experiências que nós não vivemos ainda e nós queremos viver, Senhor. Existem coisas que o Senhor ainda não falou conosco e nós queremos ouvir, Pai. Existe um morrer diário para nós mesmos, um levar a cruz, que teremos oportunidade ano que vem de viver. Existe também da graça do Senhor a ser derramada na vida dos meus irmãos, para que eles ministrem sobre a minha vida e eu seja edificado, Pai. Existem coisas que nós nem sabemos, mas que do tempo do Senhor, o Senhor irá prover e fazer em nossa vida. Ah, Deus de amor, nós queremos olhar para esse próximo ano, não necessariamente como um ajuntamento de dias, mas como um tempo em que o Senhor pode fazer coisas novas, em que o Senhor pode nos renovar na Tua presença. Oramos também com altas expectativas, porque olhamos para Ti, pedindo para que o Senhor salve, Pai, a nossa família, salve aqueles que estão dentro das nossas casas, mas que ainda não Te conheceram, Pai. Aqueles que nós vemos todos os dias, vizinhos, amigos, parentes. Ah, Senhor, nós desejamos vê-los nesse próximo ano rendidos na Tua presença. Que gente nova se achegue a Ti e que a gente possa ser ministro do Teu Evangelho para essas pessoas, Pai. Ah, Senhor, nós desejamos e colocamos diante do Teu altar. Sabemos que para o Senhor nada é impossível. Senhor Deus, também abrimos o nosso coração para que o Senhor trate conosco daquilo que o Senhor desejar. Arranca pecado, Senhor. Destrói projetos que estejam fora da Tua vontade, Senhor. Tu tens a liberdade, mas constrói também aquilo que é da Tua vontade e do Teu querer em nós, Senhor. Ministérios, dons, talentos, aquilo que o Senhor desejar, Senhor, nós queremos receber e viver diante do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos isso, sabendo que se o Senhor for à frente, como nós cremos, aí sim estaremos certamente guardados e protegidos por aquele que nunca dorme, por aquele que nunca cochila, porque sabemos que o Senhor é o nosso protetor, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por esse ano e por tudo que o Senhor tem feito a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos ainda em tempo de culto, estamos indo para os momentos finais, mas nós teremos um tempo muito especial agora também. Vou chamar aqui à frente a irmã Elisângela, secretária aqui da nossa igreja. E nesse tempo nós iremos apresentar e consagrar diante do Senhor os irmãos da liderança, que é a diretoria, os ministérios, os professores da escola bíblica. E nós iremos chamá-los aqui à frente, iremos orar pela vida deles. Então, enquanto a irmã Elisângela for lendo o seu nome, eu te convido a vir à frente, talvez ficar aqui embaixo mesmo, tá? Nós iremos orar aqui na presença do Senhor. Diretoria da Igreja Batista Alvorada de 2024. Presidente, pastor Daniel Aquino Torga. Primeiro vice-presidente, Nair de Souza Falcão. Segundo vice-presidente, Israel Belbite. Primeira secretária, Adriana Vandermuri Correia. Segunda secretária, Elisângela Belbit. Primeiro tesoureiro, Anderson Berbert. Segundo tesoureira, Maria Madalena de Oliveira. Comissão de Finanças, José Nildo de Ávila, Derimar Cru e Israel Belbite. Comissão de Patrimônio, José Nildo de Ávila, Gilmar Fialho Guimarães, Isaías Lopes, Israel Belbite, Reinaldo Gonçalves Pires e Diogo Lopes. Escola Bíblica Dominical, diretoras, Elisângela Belbit e Patrícia Assis Oliveira. Professores, classe dos adultos, Anderson Berbert,
Nair de Souza Falcão, Neuza Teixeira Guimarães e William de Jesus. Jovens, Brandon Anjos e pastor Daniel Aquino Torga. Classe de adolescentes, Reinaldo Gonçalves Pires e Rosenilda da Silva Santos. Juniores, Eliane Flores e Sandra Amorim Berbert. Aprendendo, Adriana Vandermuri Correia, Annelise Torga e Luciana Lopes. Novos convertidos, pastor Daniel Aquino Torga e Renato Correia. Ministérios, jovens e adolescentes, Brandon Anjos e Sabrina Anjos. Juniores, Edna Belbite e Rosenilda da Silva Santos. Ministério Infantil, Sandra Berbert e Patrícia de Assis Oliveira. Evangelismo e Missões, Eugênia da Luz, Nair de Souza Falcão, Reinaldo Gonçalves Pires e Rosenilda da Silva Santos. Louvor, Ingrid Kimberly e Reinaldo Gonçalves Pires. Programas especiais, Gisele Cru, William de Jesus e Neuza Teixeira Guimarães. Oração, Helena Batista da Silva, Sônia Santos e Eugênia da Luz. Recepção, Elisângela Belbert. Sonoplastia, Diógenes Belbite, Mateus Felipe e Reinaldo Gonçalves Pires. Estacionamento, Gilmar Fialho Guimarães e Israel Belbite. Comunicação, Elisângela Belbit, Felipe William e Edna Belbite. Equipe da cozinha, Eugênia da Luz, Maria Madalena de Oliveira, Nair de Souza Falcão e Reinaldo Gonçalves Pires. Agora o da MCM. Diretoria da MCM, eleita para 2024. Presidente, Eliane Flores Muniz da Silva Pires. Vice-presidente, Sandra Amorim Berbert. Primeira tesoureira, Gisele da Silva Cru. Segunda tesoureira, Patrícia Assis de Oliveira. Primeira secretária, Maria Madalena de Oliveira. Segunda secretária, Luciana da Silva Soares. Programas especiais, Nair de Souza Falcão e Sônia Santos Alcântara. Hall de bebês, Sônia Santos Alcântara e Maria Madalena de Oliveira. Evangelismo e cultura espiritual, Eugênia da Luz, Rosenilda da Silva Santos e Josaina de Cássia R. Silva. Equipe de cozinha, Elisângela Helena da Silva Belbit, Eugênia da Luz, Luciana Andrade de Moraes e Sônia Santos Alcântara. Amém, irmãos. Está, então, apresentado para os irmãos, né, o grupo que compõe a liderança da igreja. Não são apenas estes que trabalham, né, mas eles estão à frente, liderando o trabalho em alguns cargos, ministérios, e nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui. Que Deus lhes dê força, graça, sabedoria, intrepidez para trabalhar, outros para continuar trabalhando, né?
junto com toda a igreja que certamente é chamada também a trabalhar na seara do Senhor. Eu vou pedir para a irmã Helena estar fazendo uma oração, aí mesmo assentada onde a irmã está, colocando esta diretoria, liderança de ministérios, escola bíblica, na presença de Jesus, tá bom? Colocando nossas vidas diante do Senhor, e junto com toda a liderança, a igreja, né, que irá trabalhar junto, que irá também abençoar, não somente a nós mesmos, mas a este bairro, a esta cidade, na presença do Senhor. Já oro também, peço para a irmã estar orando, né, por esse próximo mês, né, eu estarei de férias, estará à frente aqui a irmã Nair, né, como vice-presidente da igreja, toda a diretoria também, que a irmã já esteja colocando também diante do Senhor, né, este momento também do período de janeiro. Vamos estar orando? Oramos ao nosso Deus. Santo Deus, Santo Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos, Pai, gratos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Ó Deus, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, estar colocando, Pai, cada vida, Pai, que foi chamada ao Teu serviço e se dispôs para estar fazendo, Pai, aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos. Ó Deus, nós somos gratos, Pai, ao Senhor, Pai, por essa diretoria eleita, Pai, por esses novos irmãos, pelos que já estão continuando, Pai, pronto para fazer a Tua obra, Pai, aqui neste lugar. Obrigada, meu Deus, pela vida do Teu servo, pastor Daniel, como líder, Pai, desta igreja. Pai, nós somos agradecidos, Pai, porque o Senhor buscou o Teu servo de tão longe para estar aqui, ó Pai, junto conosco, Pai, fazendo esta obra que o Senhor confiou nas nossas mãos e agora, Pai, também nas mãos do Teu servo, pastor Daniel, irmã Anne, Pai, e agora com a bênção, Pai, também do Isaac. Glória seja dada, Pai, ao Teu nome, Pai. Pai, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, já estar colocando diante do Senhor, Pai, este novo ano, Pai, que ora se inicia. Que, ó Pai, esta diretoria possa estar prontos para trabalhar com afinco na Tua obra, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Abençoa, Pai, o pastor Daniel, a Anne, o Isaac, quando estão saindo de férias, Pai. Guarda os Teus servos, proteja, Pai. E que aqui a Tua igreja continua, Pai, trabalhando com afinco, Pai, até os Teus servos voltar. Ó Pai, obrigada, meu Deus, mais uma vez, somos gratos ao Senhor, por este ano que está se findando, Pai. Nós Te agradecemos pelas lutas, Pai, que nós vencemos, mas também pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigada, meu Deus, por tudo, Pai. E receba, Pai, esta oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês possam ter aí a intrepidez, a coragem, a força e a graça de Jesus nas mãos, no coração, né, para esse próximo ano. Contamos com vocês, né, toda a igreja, e certamente toda a liderança conta com cada irmão da igreja, né, para nós atuarmos juntos e abençoarmos tanto a nós mesmos em crescimento mútuo, quanto as pessoas ao nosso redor. Deus abençoe vocês, pode se assentar. Enquanto eles se assentam, eu convido o grupo de louvor a vir à frente. Nós estamos indo para o término do nosso culto, tá bom? E nós continuaremos cultuando o Senhor de um modo diferente, em que você é convidado, depois dessa canção, dessa última oração, a estar ali ao lado. Você que chegou já sabe que está sendo preparadas as mesas ali, estão preparados, e em breve nós teremos um momento de cear, de comer, de nos alegrarmos juntos ali. Você é nosso convidado, não só para comer, mas para passar a virada do ano junto conosco, tá bom? Vamos continuar louvando o Senhor Jesus. Pode se colocar em pé?